Então, vamos começar. Nessa primeira aula, a gente vai falar um pouco sobre a história da agricultura, né? Como a agricultura evoluiu ao longo dos tempos. Isso é importante para a gente entender algumas coisas, para a gente ver, reconhecer a importância de algumas técnicas e ver que tem coisa, né, que surgiu logo quando a agricultura começou a se desenvolver, mas que apresenta uma relevância muito grande até hoje. Então, vamos começar falando, né, para despertar a atenção de vocês em relação à importância desse setor da economia, que é a agricultura, e que a gente vai estar estudando aí ao longo dessas semanas ou meses, tá bom? Então, a gente depende da agricultura, né? Nós dependemos da agricultura, e como que a gente depende? Sempre quando a gente fala em agricultura, a primeira coisa que nos vem à cabeça é produção de alimentos, tá bom? É produção de alimentos. A agricultura, desde o início, ela assumiu, né, um papel imprescindível para a organização de uma sociedade, né, para a soberania de uma nação, em decorrência da sua importância na produção de alimentos. Isso é bem claro para todo mundo. E nós vamos falar muito de produção de alimento ao longo do curso, tá? A gente vai ver, né, que principalmente quando a gente fala em produção de alimentos, o agricultor orgânico, ele assume, né, um papel aí de protagonista muito grande, quando a gente está falando aqui de Brasil, tá bom? Só que além da produção de alimentos, pessoal, a agricultura tem um papel muito importante também na produção de fibras, tá? E aí essas fibras são utilizadas no vestuário. Então, desde o início, né, a agricultura também assumiu um papel muito importante na produção de fibras. Além da produção de fibras, a agricultura é muito importante também na produção de fármacos, de remédios. Existem vários medicamentos aí que nós utilizamos que são derivados de alguma planta cultivada, tá bom? Então, a agricultura é muito importante também para a indústria farmacêutica, beleza? Além, né, do que a gente já colocou em relação à produção de alimentos, em relação à produção de fibras e medicamentos, a agricultura, né, ela assume um papel muito importante também na produção de látex, né, de borracha. O Brasil, né, já foi o maior produtor de látex do mundo. Nós temos aqui a seringueira, uma árvore nativa bastante produtiva, mas que nos últimos anos, né, por questões fitossanitárias, por causa de doenças que acometem essa árvore aqui no Brasil, alguns países do sudoeste da Ásia se tornaram os maiores produtores de látex do mundo. Além disso, a agricultura, ela assume uma importância muito grande também, pessoal, e isso tem se acentuado nos últimos anos na produção de energia, na soberania energética de um país, tá? Nós temos algumas culturas que são utilizadas essencialmente na produção de energia, tá? Que seja etanol para você utilizar no seu carro, o próprio carvão, que ainda é a base energética de vários países, tá bom? Biodiesel e vários outros exemplos, beleza? Então, essa dependência nossa em relação à agricultura é muito grande, tá bom? Então, sintam-se orgulhosos, né? Vocês trabalham ou estão tentando se inserir em um setor da economia que é bastante relevante,
temos ainda, né, os corantes e pigmentos. Boa parte do que a gente usa para pigmentar uma fibra, por exemplo, né, para dar cor a um tecido, é extraído de algum vegetal, tá bom? E além disso, a gente usa, né, esses corantes na culinária também, na produção de tintas, em várias outras coisas. E a agricultura, pessoal, falando um pouco agora da história, tá? A agricultura, quando a gente pega a história do Homo sapiens, né? A agricultura é uma atividade relativamente recente, tá? Relativamente recente. Por quê? Durante grande parte da sua existência, o homem, ele foi um coletor de alimentos, tá? Ele não cultivava, ele não criava animais, ele era um coletor de alimentos. Ele coletava e caçava. Ele não fazia a agricultura, tá? Então, cerca de entre 7 e 10 mil anos atrás, ele percebeu que seria bastante conveniente para ele, né, pegar algumas dessas plantas que ele coletava lá na mata e tentar cultivar mais próximo ali de onde ele se instalava. Ele percebeu, né, que ele poderia selecionar algumas dessas plantas e tentar, né, fazer o cultivo desses materiais, o que seria bastante conveniente, facilitaria bastante a vida dele, tá? E a agricultura, então, pessoal, os registros históricos, desculpa, que nós temos, falam que a agricultura surgiu lá no Oriente Médio, tá? Na região lá da Mesopotâmia, do Egito, um local que eles chamavam de crescente fértil, né? Crescente porque quando a gente olha aqui no mapa, se parece um pouco com uma lua crescente, e fértil porque eram áreas, né, nas margens aí de importantes rios que cortam o Oriente Médio, e os solos, né, dessas margens, desses terraços, são mais férteis, eram solos férteis, tá bom? Então a agricultura surgiu aí. A agricultura surgiu, né, nessas nações do Oriente Médio, que a gente até conhece da literatura, do cinema, a própria Bíblia fala muito disso. Então foi aí, né? Foram nessas nações que surgiu a agricultura, né? Foi nessa região que surgiu a agricultura. E quando a gente fala em nação, né, tem uma coisa bastante interessante e super relevante em relação à agricultura, que é o seguinte: quando o homem, pessoal, era um coletor, quando ele apenas coletava os alimentos da natureza, ou caçava, obrigatoriamente, né, ele era nômade. Ele era nômade. Para ele conseguir, o que que significa, né? Para ele conseguir se alimentar, ele tinha que ficar mudando de um lugar para o outro. Ele não se estabelecia num local fixo, tá? Essa necessidade dele caçar, dele coletar, determinava que ele se mudasse ali periodicamente. E com o surgimento, então, da agricultura, foi possível que o homem se fixasse num determinado local, porque ele podia cultivar o que ele precisava, e o fato dele se fixar num determinado local possibilitou que surgissem, então, as civilizações, né? Então, as civilizações apenas surgiram porque a agricultura se desenvolveu e o homem não precisava mais ser nômade para conseguir se alimentar, tá bom? Então,
historicamente, né, a agricultura, o fato, né, do homem ter começado a cultivar os alimentos, apresentou uma relevância histórica muito grande. Daí, né, lá naquela região do Oriente Médio, Mesopotâmia, Egito, começaram a surgir grandes civilizações que a gente conhece, tá? Porque eles conseguiam produzir alimento, tá? Então você só tem, né, desde o início da história, você só consegue ter uma grande civilização, ter uma sociedade bem organizada, se você tem produção suficiente de alimentos, tá bom? Essa, essa história é interessante para a gente entender um pouco dessa evolução da agricultura e do quão importante é esse setor desde o início, né, da história das civilizações. E aí o homem, ele percebeu, né, conforme a gente colocou, que alguma das plantas que ele coletava lá na mata, por exemplo, ele poderia cultivar, né? Ele começou a coletar sementes, por exemplo, e viu e percebeu, né, que poderia, a partir dessas sementes, cultivar algumas plantas ali mais próximo dele, né, e numa escala maior. Antes ele tinha que andar um monte, né? Vamos usar o exemplo do milho aqui, que foi uma das primeiras plantas a serem domesticadas. Antes ele tinha que andar um monte, né? Andar muito, quilômetros, talvez, para conseguir 10 espigas de milho, lá na mata, né? Onde o pé de milho é uma planta nativa. E daí ele percebeu, opa, né? Será que eu não consigo cultivar isso aqui mais próximo de mim, em escala? E a partir disso, pessoal, já no surgimento da agricultura, ele começou a selecionar plantas. Ele via, opa, esse pé de milho aqui é maior, ele tem uma espiga maior. Eu vou levar essas sementes aqui, dessa planta superior, e vou cultivar lá na minha área, tá? Lá próximo da minha casa, da minha oca, não sei. Antes da gente passar, pessoal, tem um termo aí que é bastante importante também, que é a domesticação. O que é a domesticação? Esse processo que eu acabei de falar. Ele pegar lá uma planta nativa, uma planta que está lá na mata, e tentar, né, cultivar essa planta, tá bom? Esse é o processo de domesticação. Você pegar algo que está na natureza e tentar cultivar. Todas as culturas que nós temos, pessoal, todas as culturas, soja, milho, tomate, alface, tudo, todas as plantas, elas são nativas de algum local, tá? Elas crescem naturalmente em algum local. E foi esse processo de domesticação que possibilitou, né, que o homem adaptasse essas culturas para o cultivo, né? Para que a gente conseguisse produzir isso em escala e não apenas mais coletar lá na natureza, beleza? Tomar água, a gente está aqui na divisa com a Bahia, o ar já está bem seco já, e aí às vezes fica complicado ficar falando, né? Então, beleza, pessoal, vamos lá. E aí nós temos, né, outras grandes civilizações, isso aqui, por exemplo, a cultura maia, que tiveram um papel importantíssimo na agricultura. Na verdade, né, pessoal, conforme eu coloquei anteriormente, essas civilizações, essas grandes civilizações, elas só surgiram, tá? Elas só surgiram
em decorrência do desenvolvimento da agricultura. Eram povos que conseguiam domesticar espécies e cultivar em grande escala, tá bom? Os maias têm um papel muito importante nisso. Foram eles que iniciaram o processo de domesticação de várias culturas que nós conhecemos hoje. Milho, girassol, abóbora, tomate, melancia, tá bom? Então, eles trouxeram isso tudo da natureza, né, e passaram a cultivar esses materiais, beleza? Vamos falar um pouco do Brasil, então, né? Vamos saltar alguns. A gente tinha falado, a gente estava falando de coisas de 7.000 anos atrás, 8.000 anos atrás. Vamos falar do Brasil. Quando a gente pega o Brasil colônia, né? Vamos pegar o Brasil colônia até a independência. Até a independência, cerca aí de 300 anos. Durante esses 300 primeiros anos, né, de Brasil colônia, a agricultura aqui foi muito incipiente, pessoal. Isso é uma coisa até difícil de entender, né? Porque hoje o Brasil é a principal potência agrícola do mundo, mas durante boa parte da sua história, a agricultura foi uma atividade secundária. A agricultura é uma atividade secundária aqui. Por quê? Nesse período, né? Nesse longo período, os colonizadores tinham outras prioridades aqui no Brasil, tá? O pessoal estava preocupado com a madeira, tá? Então, inicialmente, a atividade comercial que predominava era a extração de madeira. Aí depois veio, né, o ciclo da mineração. Aí o pessoal, opa, não, vamos priorizar ouro, diamante e outras pedras. Então, durante esses 300 anos iniciais, falando, né, de Brasil pós-chegada dos europeus, durante esses 300 anos iniciais, o que teve basicamente aqui no Brasil, tratantes de agricultura de escala, foi cana-de-açúcar, tá? Nós tínhamos aqui predominantemente cana-de-açúcar com mão de obra escrava. E daí tínhamos outras culturas, né, mas algo bastante pontual, como o algodão, como a mandioca, tá? Mas, novamente, não assumindo o papel que a agricultura tem hoje, que é de protagonista dentro da economia brasileira, tá bom? Depois da independência, veio, né, talvez a primeira cultura brasileira para exportação em grande escala, que foi o café, tá? Que foi o café. Nesse momento, né, nós já tínhamos um produto agrícola que começou a assumir, né, um papel muito importante na economia, principalmente do Sudeste, que foi o café, tá? E que possibilitou, né, o desenvolvimento aí de algumas importantes regiões do Brasil. No início, esse café era colhido com mão de obra escrava. Então, parte daquela mão de obra que estava na lida lá com a cana-de-açúcar foi deslocada para trabalhar com café. Tá? No pós-guerra, e por causa da abolição, essa mão de obra também ela foi gradativamente substituída pelos europeus que vinham para o Brasil fugindo de guerras na Europa, tá bom? E que assumiram um papel, assim como os africanos que trouxeram várias culturas e várias técnicas que nós utilizamos hoje na agricultura brasileira, os europeus também contribuíram muito, principalmente em questões relacionadas a manejo, a forma de lidar com o solo, tá bom? Então tiveram um papel muito importante também para a agricultura brasileira.
E vamos dar um outro salto, tá? O café teve um declínio, depois das grandes guerras, começou a ter um declínio. E o que a gente tem hoje, né? A gente está tratando disso de forma bem resumida. Se fosse uma aula de história, a gente teria fragmentado isso mais. Mas o que a gente tem, né, nas últimas décadas é que a agricultura ela assumiu esse papel de protagonista dentro da geração de riquezas no Brasil e ela tem, né, como característica esse cultivo de grandes áreas com muita tecnologia, né? É a agricultura mais tecnificada do mundo e é muito intensiva, tá? É muito intensiva. Quando eu falo intensiva, pessoal, a gente quer, né? A gente precisa extrair o máximo ali da terra, o máximo dos recursos que você tem para ser competitivo no mercado. Então, é uma agricultura voltada diretamente para questões de mercado, tá? É o que a gente chama de agronegócio.